Bom dia, estamos aqui para fazer mais um estudo no livro de Gênesis, estamos na lição número 15 e agora nós vamos entrar na última sessão do livro de Gênesis. É uma parte bem grande que Moisés deixa registrado e ele investe bastante na vida de José, e nesse estudo de hoje vamos falar um pouquinho sobre esse sonhador que chegou, esse filho que é tão amado e ao mesmo tempo um irmão que foi tão odiado pelos seus irmãos, e como que Deus usa a vida de José e as aplicações para a nossa vida também. Então vamos orar nesse momento pedindo a Deus a sabedoria para o nosso estudo de hoje. Querido Pai, somos tão gratos pela sua palavra que é tão rica, e o Senhor tem nos ajudado a compreender mais da sua vontade, especialmente no registro dessas histórias, desses personagens, e a aplicação, ó Deus, também dos mesmos princípios para nosso viver diário, para os nossos relacionamentos, tanto com o Senhor quanto com as pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Nos enche de sabedoria para aprender do exemplo de José e aplicar isso para o nosso viver diário onde nós estivermos. Eu peço isso ao Senhor, agradecido pela sua bondade conosco, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então o alvo do nosso estudo de hoje é nos ajudar a compreender, aprender como que o futuro ele não precisa ser como o nosso passado, mas nós podemos vencer nossos traumas se a gente escolher no presente a fidelidade e serviço ao Senhor. Então, o alvo da lição é nos ajudar a poder aprender que a gente pode ir além das situações do nosso passado, né? Estar bem ciente que o futuro não precisa ser igual ao passado. Basta a gente fazer essa opção pela fidelidade ao Senhor. Não somente isso no nível de sentir, de saber, mas no nível de sentir, que você possa refletir através do nosso estudo de hoje que tipo de homem José poderia ter se tornado se ele tivesse guardado rancor, se ele tivesse mantido amargura por conta das situações que ele estava vivendo. E também no nível de agir, né, entregar ao Senhor os traumas, talvez as situações no seu passado, os sofrimentos do passado, e buscar essa transformação de Deus no seu viver. Então, o nosso versículo-chave do nosso estudo está em Gênesis 37, versículo 4, que diz assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele pacificamente. Então, quando eu era jovem na escola, havia sempre uma situação, especialmente no supletivo à noite, o pessoal esperava muitas vezes as duas últimas aulas, e eles tinham uma bomba fedorenta que eles explodiam na sala de aula, e isso tornava insuportável para a gente poder ter aula, e os professores dispensavam a gente. Mas o que aconteceu é que depois de um tempo, todo mundo sabia que os rapazes lá iam fazer isso, que eles iam explodir essa bomba lá no fundo da sala de aula. E até os professores sabiam disso. O que me espanta é que em nenhum momento alguém chegou e falou assim: olha, vamos parar com isso. Vamos parar com esse tipo de coisa, de situação. Os alunos já ficavam esperando, quando batia o sinal, já sabiam que iam estourar aquela bomba, os professores já sabiam, mas ninguém fazia nada. A mesma coisa é na vida aqui de José. Eles tinham uma bomba fedida que ia explodir. Jacó já tinha experiência da vida dele, dos problemas do passado, né, da situação de privilégio que o pai dele teve com ele e com Esaú. Né, o pai que preferia o filho, Esaú, a mãe que preferia Jacó, e toda aquela dificuldade que eles enfrentaram dentro de casa. E Jacó vai agora e faz a mesma coisa. Ele privilegia um filho em detrimento dos outros. E aí o que isso traz dentro da família? Uma bomba prestes a explodir. Jacó tinha toda a condição para não deixar isso acontecer, para dizer: olha, vamos desarmar essa bomba. Não vamos deixar essa divisão acontecer dentro de casa. Mas infelizmente ele acaba reproduzindo na sua vida os erros que ele viveu na sua juventude, e aí isso afeta de maneira toda a sua família. Então, aqui na nossa introdução, eu tenho uma pergunta: você consegue dizer um hábito dos seus pais ou irmãos adquiridos durante sua infância e adolescência?
Pode ser um hábito bom, pode ser um hábito ruim. Tem algo que a sua família sempre fez que você acaba fazendo, que você também acaba, que você reconhece que é algo que é um hábito do costume da sua família? Talvez colocar a toalha, né? Sempre seus pais, eu lembro uma vez um casal jovem estava casando e uma das tensões que eles tiveram no começo do casamento era justamente isso. Na família do rapaz, a família colocava, quando se secavam, a toalha sempre colocava ou na cadeira da sala ou sobre o sofá, nunca tinha o hábito de colocar no lugar certo no varal. Já na família da moça era o contrário, eles sempre quando terminava de se secar, né, depois de trocar de roupa e tudo, pegar a toalha, ela foi ensinada pelos seus pais a colocar a toalha no lugar certo. E agora, casando essas duas realidades, o que acontece? Os dois hábitos dos dois completamente diferentes. Ele deixava a toalha nos lugares e ela tinha o lugar certo. Então, hábito, né? Você possui alguma característica física que herdou dos seus pais ou avós? Geralmente tem muitas pessoas que falam, minha mão é como da minha mãe, né? Meus pés são como do meu pai, o rosto, o dente, o olho. E característica física, né, que você herdou. Tem pessoas que às vezes não gostam. Meu cabelo é como da minha mãe, como da minha avó, eu não gosto do cabelo assim. Ou pessoa, olha a mão, não gosto da minha mão porque a minha mão é parecida com a mão dos meus pais. Então, às vezes há características positivas, né, hábitos positivos, mas também pode ter hábitos maus. E a gente sempre pode mudar. A gente pode fazer escolhas de mudança. E é isso que a gente vai ver aqui na vida de José também. O livro de Gênesis, ele dá muito espaço à vida de José, mais do que qualquer outro personagem. É tão interessante, como eu disse no início da nossa aula, quanto tempo Moisés ele investe escrevendo sobre José. E não é sem motivo que ele aparece lá na galeria das testemunhas da fé de Hebreus 11, versículos 21 e 22. Né? José, o nome hebraico é Deus acrescenta, e através da vida dele nós aprendemos muitas lições extremamente vitais, extremamente práticas, e eu acredito que Moisés ele registra isso. De novo, o primeiro leitor do livro de Gênesis é o povo que está ali no deserto. Eles saíram, eles foram escravos no Egito, e eu quero relembrar isso sempre para ajudar você a ter um pouco de contexto de quem está, os primeiros leitores. E aí eles têm um feedback da onde que eles vieram, qual é a origem deles, porque eles passaram 400 anos como escravos no Egito, e Deus e Moisés quer que eles possam saber, Deus também, que eles possam ter a bagagem de saber de onde que eles vieram, né? Quais são as suas origens, né? Por que eles estão ali no Egito, por que eles chegaram, como que eles chegaram lá, por que eles são distintos, por que eles não são egípcios, né? Por que eles são hebreus, por que eles são judeus, qual é a origem deles. E não só isso, eles terem alguém que, quando você olha Abraão, Isaac, Jacó, e são os patriarcas, você não tem... Parece que não tem muita ligação emotiva. Deus escolhe eles e coloca eles nas posições para poder realizar a sua vontade, né, o seu plano nesse mundo. Mas quando tem José tem você se liga com ele nas dificuldades, nos problemas que ele enfrenta, nos desafios da vida e as escolhas que ele faz. Ele passa por problemas, mas ele faz escolhas, ele escolhe obedecer a Deus. E eu acredito que é isso que Moisés quer que o povo lembre, que o povo não esqueça, que obedecer a Deus é uma escolha, não é só Deus escolheu, então é assim que vai ser, mas Deus ele está junto no processo, mas você também é responsável. Você precisa dar passos de agradar a Deus, escolher ao Senhor, e Deus vai lhe abençoar quando você faz isso. Deus vai frutificar o fruto do seu trabalho, das suas mãos, da sua responsabilidade. Então, olhando para José, eu quero ver alguma desses ensinos que a gente pode aplicar para nós hoje. Muito bem, então eu quero ver com você algumas lições bem práticas disso que nós acabamos de falar, de olhar para a vida de José e ver como você pode ter influência sobre o seu futuro com as escolhas que você vai fazer hoje, no presente, na sua vida, além
das influências do seu passado. Nós podemos ir além das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Então vamos olhar agora para a Bíblia. Eu vou convidar você para abrir aí a sua Bíblia em Gênesis 37 e olha os versículos de 1 até o versículo 3 comigo. Gênesis 37, do versículo 1 até o versículo 3. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava-os os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, ou seja, uma vestimenta sacerdotal com muitas cores. Então nós temos aqui esse pai que é super protetor, e nós temos também a atitude de José, né, sendo um jovem, 17 anos, um adolescente jovem. Ele está junto com seus irmãos, mas nota, ele tem uma atitude, ele sempre está trazendo as más notícias. Alguns dizem que José ele tem uma atitude um pouco de ser um pouco fofoqueiro dos irmãos. E os irmãos não estavam gostando muito disso. E o pai amava o seu filho, né? E aí o que acontece? Por causa desse amor, novamente, Jacó ele trata José de modo diferente. A primeira pensar em Jacó como um pai sobreprotetor é que ele não consegue criar os filhos de um modo igual, né, no coração. Como um pai, ele amava mais um filho do que os outros. Aqui o texto diz que Jacó era o filho da velhice, era o filho de Jacó que ele teve com a amada esposa Raquel. Você vai ver isso no capítulo 35, versículo 24. Então, como nós costumamos dizer, ele não foi criado como um filho, mas tem o espírito mais de um neto. Ele teve privilégios que os seus irmãos não tiveram. E você vê especialmente nessa túnica talar de mangas compridas, ou seja, essa vestimenta que Jacó manda fazer para ele, né? Fez-lhe uma túnica talar. Então, Jacó fez para o seu filho predileto essa vestimenta toda ornamentada, cheia de cores variadas. Hoje em dia seria tipo um casaco cheio de cores. E o fato é que isso aqui é uma veste cerimonial. É algo ostentoso, é algo provocante, é uma vestimenta que um rei iria usar. Segundo Samuel 13, 18, fala sobre a roupa do rei. Então, você vê esse amor do pai, esse cuidado com o pai, e infelizmente também uma dificuldade dentro da família. Mas uma segunda coisa que eu quero que você note é como Deus está soberano aqui, no controle da situação. A segunda maneira de entender o amor de Jacó por José é não só o olhar horizontal, mas é o olhar vertical, o olhar de cima para baixo, ou seja, do ponto de vista da soberania de Deus. Porque mais do que um filho querido, José ele era um vaso escolhido. Se você se recordar bem, essa eleição divina é um dos temas de Gênesis. Tem a escolha de Deus no sentido de realizar o seu propósito, de fazer com que o homem volte de novo para ele. É através das escolhas que Deus faz. Deus escolhe um dentre os filhos de Jacó para uma missão específica. E é evidente que os outros não vão ter o mesmo destino de José. E o relato do sonho de José a seus irmãos indica que Deus é o herói da história, não é José. É Deus quem está controlando, não é José que controla os próprios sonhos, mas é Deus que está realizando a sua vontade. Então isso é algo bem importante para a gente compreender. É difícil saber até que ponto Jacó teve culpa na história, ou até que ponto ele estava sendo simplesmente usado por Deus para cumprir os seus propósitos divinos. Um comentarista da Bíblia, no livro de Derek Kidner, ele fala da seguinte forma: não é um conto de qualquer sucesso humano, mas é um conto de que Deus está agindo na história e ele vai promover uma ação para o bem do seu povo. Então Deus ele está demonstrando o seu amor não só sobre José, mas mais tarde a gente vai compreender como Deus usa José para a salvação não só da sua família, mas de todo aquele mundo, do momento em que eles estão vivendo na história.
E aí nós temos esse amor pelo pai. A segunda coisa que a gente precisa ver também é esse ódio dos irmãos de José. E isso a gente encontra aqui dos versículos 4 até o versículo 11. Olha aí na sua Bíblia comigo, eu quero ler alguns versículos aqui. Olha o versículo 4 agora. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi meu sonho que tive. E aí ele conta esse sonho que ele tem dos feixes se dobrando, das estrelas, da lua se dobrando perante ele. Olha o versículo 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram seus irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntaram a Israel a José, não apacenta seus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Então, o pai quer saber o que está acontecendo com os filhos. Ele já sabe que José é alguém que conta o que os irmãos estão aprontando e ele manda José para lá. Mas nota, muitos estudiosos acreditam que José não tinha nada que falar desses sonhos para os irmãos. Mas ele é um jovem e ele está tendo esses sonhos, ele vai e relata isso. Então, e nota, ninguém é tolo, todo mundo já está entendendo muito bem o que está acontecendo aqui. Então os irmãos já não estão gostando desse irmão, eles veem esse tratamento diferenciado do pai, e aí o texto diz que eles odiaram ainda mais, né, os ciúmes, a inveja começou para crescer no coração deles, até o ponto de virar um ódio, e aí José vem e conta o sonho que ele teve, e aí a coisa degringola, né, de vez. Então olha aí na nossa tela, alguém já disse que não há teste maior para um homem que a sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Observe que José contou apenas o sonho, e seus irmãos já estavam tomados pelos ciúmes e pela inveja. Salomão ele diz em Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então isso começou para dominar o coração dos irmãos, e o tratamento deles com José acaba mudando. Então uma aplicação interessante para nós hoje é refletir sobre esses dois sentimentos e atitudes que são extremamente prejudiciais para a vida pessoal, né? Não só a pessoal, mas a vida da família e até mesmo a vida da igreja. Essa questão dos ciúmes, a questão da inveja e também essa atitude até mesmo de José também. A gente precisa considerar isso que estava acontecendo na cena, né? É interessante para ver aqui algumas perguntas. Que prejuízo ciúmes e inveja acaba trazendo? Ele traz união ou traz mais dissensão entre as pessoas? O que Deus pensa disso? Quando falamos sobre ciúme e inveja, como é que Deus ele fala na sua palavra sobre essas atitudes? A gente precisa eliminar isso. Precisamos olhar realmente o que está acontecendo dentro do nosso coração quando estamos tendo ciúmes, inveja uns dos outros, dentro de nossa casa, dentro de nosso trabalho. O que é o desejo do nosso coração no final das contas? É reconhecimento? Mas quem é que traz o reconhecimento para nossas vidas? Qual está sendo a nossa atitude? Porque estamos nos considerando mais superiores aos outros? O nosso coração está agindo com egoísmo? E aí essas são as questões importantes. O que está nos deixando tristes, nos deixando apáticos, nos deixando desmotivados acerca daquilo que nós temos que fazer? Outra pergunta aqui, que outros exemplos bíblicos temos acerca desse assunto? Quando é que isso se repete na Bíblia? Cada vez que você vê a questão de ciúmes, inveja se repetindo, e isso é importante porque o povo de Israel precisa estar unido. Moisés ele quer que eles sejam um povo que esteja lutando juntos nas batalhas que eles vão ter que enfrentar. E essa união vai permitir que eles estejam um povo forte. E eles não podem se subdividir em ciúmes e inveja. E, infelizmente, nós vamos ver que isso é o que acontece. Entre as tribos começa a ter as divisões, as dissensões. E isso vai acabar minando o povo de Deus de poder ter vitória sobre os seus inimigos. Como é que nós podemos nos livrar disso? De que maneira nós precisamos tratar ciúmes e inveja quando nós podemos reconhecer primeiramente isso em nossas vidas, em nosso coração, ou quando nós percebemos que isso está acontecendo no coração dos nossos filhos, no coração do nosso cônjuge,
nas pessoas que estão ao nosso redor, como nós podemos ajudá-los a vencer isso. Então, precisamos ser extremamente sérios e cuidadosos, especialmente quando nós identificamos isso, para tirar isso da nossa vida e ajudar as pessoas a compreender o que está acontecendo e trazer a atitude correta para o seu coração, de servo, e olhar como um exemplo que nós temos aqui do que vai acontecer na vida de José também, o modo como ele agiu diante das situações. E aí o que acontece na nossa história, o relato, José, então, ele é vendido pelos seus irmãos. Né? Pela graça e propósito de Deus, José ele permanece vivo, a gente vê a proteção de Deus, Deus estava junto na situação, e aí nós vemos ele sendo vendido para os medianitas, né? E ele é vendido depois novamente, revendido para um oficial egípcio do faraó, um homem chamado Potifar, e as experiências de José dentro dessa casa nós vamos ver no próximo estudo, mas o que eu quero destacar aqui é essa lição, a aplicação novamente para nós. Mesmo que Jacó tenha sido usado por Deus para educar José, nós não podemos ignorar o perigo de privilegiar um filho e deixar de atender o outro. Então, nós como pais precisamos estar extremamente cuidadosos quando nós estamos tratando um filho, independente da idade dele, independente da situação dele. Às vezes a gente pensa, mas esse filho é mais problemático, eu preciso dar mais atenção para ele, mas isso é através da nossa perspectiva. Esse é um filho bom, então a gente não preciso me preocupar com esse filho. Precisamos ter o tratamento equilibrado. Precisamos buscar de Deus sempre sabedoria, ajudar os nossos filhos nas suas necessidades. Eles vão ser diferentes sim, eles têm necessidades diferentes sim, mas nós precisamos mostrar para eles que nosso coração, nosso amor está colocado de um modo igual para eles, né, para cada um deles. Talvez vamos ter mais afinidades com o filho, talvez vamos ter um relacionamento diferente um com o outro, mas precisamos mostrar para eles que nós os amamos de modo igual, por ser quem eles são, e não de modo de menosprezar ou desprezar o outro, né? Então, e agora, José? Chegando agora para essa aplicação, de todo esse contexto, né, ter um pai que o ama, mas ter irmãos que o odeiam, chegar para esse ponto de ser preso pelos irmãos e vendido como os irmãos, tirado a roupa dele, e toda a cena que a gente tem, que você vai poder lembrar da situação de José. Como é que José podia ter se tornado? Que tipo de homem ele poderia ser? Então, José poderia ter se tornado um homem arrogante e presunçoso. Uma pessoa que age como se fosse superior aos outros. Ele podia ser um homem vaidoso e mimado, sentindo-se merecedor de privilégios no trabalho, na família, na igreja e etc. Por causa da posição em que Deus o colocou. Os sonhos que ele estava tendo, né? O conhecimento que ele estava tendo que vinha de Deus. Isso poderia ter levado ele a se considerar muito importante e ter essa atitude de arrogância e presunção. Uma outra atitude que José poderia ter se tornado é um homem inseguro e introvertido. É uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outros, uma pessoa magoada, uma pessoa que se sentia perseguida, desprezada pelos colegas de trabalho, pelos parentes, pelos irmãos da igreja. Também pode ser que José se tornasse uma pessoa revoltada e amargurada, um homem amargurado, revoltado, que culpa os seus irmãos pelos seus fracassos na vida, pelas oportunidades perdidas, uma pessoa extremamente mal-humorada, murmurando, reclamando de tudo, justificando-se pelo descaso em cumprir seus próprios deveres, como resultado das situações do passado dele. Ele se tornou um homem extremamente amargurado, mas é interessante que Moisés ele vai colocando o relato e ele vai mostrando a construção que José faz das situações. Será que José se tornou um homem com alguma dessas características? Faria sentido se ele tivesse se tornado alguém assim? Com certeza. A gente poderia olhar para o passado de José e dizer, eu entendo porque ele age desse modo, porque ele passou por coisas bem difíceis na sua infância, na sua juventude aqui, né? Todo esse contexto que ele está vivendo, vendido como escravo. Seria justo mais tarde, quando ele encontra os irmãos, para se vingar
de tudo que eles fizeram, para dizer, olha, vocês me fizeram mal, agora chegou a hora, vamos resolver isso aqui. Mas como é que José reage? Que tipo de homem José se torna quando a gente vê o relato da vida dele, nas atitudes de José? E eu relacionei algumas palavras-chave aqui. Você vai ver um homem que ele se torna trabalhador, ele é responsável, ele é leal, ele é um homem honesto, verdadeiro, ele é um profissional diligente, tudo aquilo que vem na mão dele ele faz com extremo cuidado, ele é diligente, ele é respeitoso, ele tem um caráter forte, justo, ele teme a Deus, ele busca ser sexualmente puro em situações de dificuldade que ele vai enfrentar, também a integridade dele, você vê a paciência e mansidão diante das situações, misericordioso mais tarde também no processo, perdoador, ele vai perdoar os irmãos, ele se torna benevolente, também um administrador competente, ao ponto do faraó, quando ele vai depois interpretar o sonho do faraó, ele fala para ele o que ele deveria fazer, e aí o próprio faraó reconhece nele o Espírito de Deus e fala, quem é melhor do que a gente para colocar alguém como ele para administrar? E aí depois de faraó não tem ninguém mais importante no Egito do que José. Ele é extremamente amoroso, você vê isso quando ele dá o nome para os filhos dentro da sua família, e também submisso a Deus, extremamente submisso a tudo que Deus vai fazer. Então você vê o que a gente aprende de José, como ele vai além das situações da vida e do que ele está passando, daquilo que ele passou na sua juventude, tudo aquilo que ele estava vivendo. Nota como ele foi usado por Deus, e como ele está diante da situação aqui e faz escolhas, e tudo isso são escolhas. O tipo de homem que José se torna é porque ele escolhe agradar a Deus mais do que agradar a si mesmo, e ele busca também ser um instrumento de Deus àquelas pessoas que estão à sua volta. Então, qual é o desafio da vida de José? E essa imagem que eu coloquei aqui, eu gosto muito. Se eu pudesse encontrar uma imagem tão boa como essa, eu acho que esse é o José que eu vejo quando eu olho para a vida de José. É um homem alegre, um homem equilibrado, mesmo com as situações que ele passa, e ele enfrenta as situações do futuro, não deixando que ela seja igual ao seu passado. Ele não deixa que isso destrua seu coração. Então, nós podemos ser como José. Eu acredito que o grande ensinamento de Moisés para o povo você pode ser como José. Você pode vencer as questões da hereditariedade, talvez a sua educação não foi a melhor educação do mundo, pode ser a pessoa extremamente, você teve dificuldades no seu ensino, talvez situações de trauma na sua vida, na sua infância, as dificuldades que você está enfrentando agora na sua vida, mas você pode vencer cada uma dessas coisas se você fizer a escolha de ter uma vida realmente, verdadeiramente dedicada ao Senhor. É uma escolha de agradar a Deus em tudo. É isso que José faz. O segredo da vida de José é fazer a escolha. E que escolha você está fazendo hoje? Quais são as escolhas que você está fazendo? Essa é o chamado de Moisés quando ele nos dá o relato da vida de José. Que nós podemos fazer a escolha de nos dedicarmos a Deus, de amarmos ao Senhor e buscar agradá-lo em todas as situações onde Deus nos coloca. Além dos problemas da nossa vida. Olhar para um Deus que é tão gracioso e tão bom conosco e quer nos usar onde nós estamos, para que outros possam conhecer a Deus, para que um a um pessoas possam conhecer o Evangelho e seguir ao Senhor, e Deus nos usar na vida deles. Muito bem, então, com esse estudo de hoje, para o nosso próximo estudo, nós vamos olhar um pouco mais e vamos ver como é que, de um jeito ainda mais dinâmico, como é que José ele triunfa nas adversidades. Que Deus nos ajuda a poder fazer essas escolhas em nosso viver diário, onde Deus está nos colocando, no nosso viver nós podemos ser a influência para aqueles que estão à nossa volta. Então vamos orar, querido Deus, mais uma vez, obrigado pela vida de José,
um exemplo tão prático, tão real das situações que nós vivemos muitas vezes em nossos lares, nas situações que nós vivemos em nossas dificuldades pessoais, que o Senhor nos conhece. E obrigado pelo exemplo de José que o Senhor coloca registrado na sua palavra. Obrigado, Deus, pela sabedoria de Moisés em perceber a importância de registrar da vida de José. E nós temos esse relato fiel, fidedigno desse homem, desse jovem que se torna um homem equilibrado, que busca, ó Deus, agradar ao Senhor acima de agradar a si mesmo. Nos abençoa, Deus, nos ajuda, nos dando sabedoria em nossas escolhas, em nosso viver diário. É isso que eu te peço, agradecido ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.